os atributos naturais, eles não são comunicáveis. Por exemplo, onipotência, onisciência, né? Não são atributos comunicáveis ou atributos que Deus compartilha com o homem. Mas os atributos morais, ele comunica, ele compartilha com o ser humano, numa menor escala. Aliás, numa escala muitíssimo menor, né? Mas vocês vão entender isso. Amém? Então, vamos falar aí um pouquinho sobre a justiça de Deus. No item 2 aí da apostila está dizendo aí, justiça, como está em Sofonias capítulo 3, versículo de número 5. Não sei se na apostila de vocês já está o versículo. Não? Faltou, né? Foi uma falha na digitação. Escreve aí, então, capítulo 3, versículo 5. Sofonias. Se você abrir lá em Mateus, você vem voltando para trás, você vai passar por Malaquias, Zacarias, Ageu e vai chegar em Sofonias. Está entre Ageu e Abacuque, é um dos profetas menores, né, como a gente fala. Não de menor importância, né, mas em menor custo. Capítulo 3, versículo de número 5, que diz assim, todos encontraram? Já anotaram aí? Porque acho que na apostila está só o capítulo, né? Então, escreve aí, versículo 5, 3, 5. Você já entrou aí na sua Bíblia, Sofonias? É um livrinho difícil de achar. É pequenininho. Por isso que eu falei, abre em Mateus e vai voltando para trás. Você vai passar Malaquias, Zacarias, Ageu e vai chegar em Sofonias. De trás para frente é o quarto livro. Está logo depois de Abacuque. Deixa eu ver, acho que é isso. É, logo depois de Abacuque. Achou! Eu vou esperar que é para você poder pegar a sua caneta e marcar esse versículo aí. Tá ruim o som? Tá dando mau contato aí? E se deixar sem pegar só o da caixa acústica? Qualquer coisa vira essas caixas para frente assim. Já tem uma ali. Melhorou? Mal contato. Amém? Todos encontraram? Sofonias capítulo 3, versículo 5 diz assim: o Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Todas as manhãs traz a sua justiça à luz, e a cada novo dia não falha. Mas o injusto não conhece a vergonha. Amém? Bom, por que ele está falando isso? Eu vou dar uma breve explicação a respeito desse capítulo número 3, que o profeta está falando a respeito da rebeldia de Jerusalém. Se nós fôssemos ler, vou ler aqui os primeiros versículos, ai da rebelde, manchada, cidade opressora, que não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. Aí ele fala que os príncipes, né, os juízes são como lobos, né, os seus profetas são arrogantes e traiçoeiros, os sacerdotes profanam o santuário, ou seja, ele está dizendo o seguinte, toda a cidade é pecadora, os príncipes são pecadores, não são justos, não são corretos. Os juízes não são justos, não são corretos. Os profetas não são, nem os sacerdotes são. Mas Deus é. É isso que ele está dizendo. Por isso que ele diz, o Senhor é justo, vírgula, no meio dela. No meio dela quem? No meio dessa cidade onde todos se corromperam. Ah, mas Jerusalém, o sacerdote, o profeta, o príncipe, não sei o que, são
conhecem a Deus porque não sei o quê, porque tem o templo, porque tem a arca, porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem as escrituras, mas não praticam. Diz, não conhecem, não querem conhecer e não buscam. Mas mesmo no meio disso tudo, que se refere, né? Falou Jerusalém, você já lembra de Deus, já lembra do templo, já lembra da arca, já lembra dos profetas, já lembra do sacerdote, já lembra de tudo, já lembra de Deus. Aí você olha, está tudo corrompido, os profetas, os príncipes, os sacerdotes, todo mundo, os juízes, está todo mundo corrompido. E todo mundo fala de Deus, eles são corrompidos. Mas Deus não é. Deus não tem nada a ver com isso. A sua justiça permanece. Permanece. É imutável. Ele é justo. Amém? Vamos entender um pouco melhor essa questão da justiça. Aqui na apostila diz o seguinte: o Senhor, através de suas leis, procura fazer com que o homem entenda a sua justiça. Assim sendo, este é um atributo de Deus que é comunicável ao homem. Mas como Deus procurou e não encontrou um justo sequer, ele providenciou que nos tornemos justos e justificados pelo seu Filho Jesus Cristo. A sua justiça destaca a plenitude da sua integridade, mostrando assim um aspecto da sua santidade, que é a retidão e a honestidade. Tá? A maneira como Deus se relaciona com o homem é totalmente justa, reta e honesta. É isso que a gente tem que entender. Viu? Deus, ele não vai se relacionar conosco nunca de uma maneira injusta. Ah, mas isso não é justo, isso não é certo. Quem somos nós, né? Para dizer que não era justo, que não era certo. O Jó deu uma questionadazinha, né? Por que que eu estou passando por tudo isso? Não é justo. Como quem diz, o que Deus está permitindo, o que Deus está fazendo não é certo, não é correto, não é justo. Às vezes a gente pensa assim quando passa numas provas também, né? Mas Deus é totalmente justo, correto, reto, honesto em tudo, né? A sua retidão, a sua justiça é plena, tá? A sua justiça é perfeita e exige que sua palavra seja obedecida. Quando existe a desobediência, a consequência existe não por vingança, mas por justiça. Não simplesmente por ira, mas por amor, para que aquele que desobedece entenda e se converta dos seus maus caminhos. Muitos pensam que um castigo é uma maneira de se vingar, mas, biblicamente falando, não é bem assim. Tá? Então, a grande realidade é que Deus, ele é justo e fiel à sua palavra. Tá? Então, às vezes, canta aquele louvor, né? Deus é fiel. Deus é fiel a mim. Não, ele não é fiel à minha pessoa. Ele é fiel à palavra dele. Se eu me mantiver fiel à palavra, tudo o que está ali na palavra vai acontecer comigo, de bênção. Mas se eu não for fiel, ele vai continuar sendo fiel e justo. Por quê? Porque a palavra dele também traz consequências para o erro. Então ele vai ter que praticar aquilo. Olha, se você fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa. Aí você faz, vai acontecer. É a justiça de Deus. Ele é fiel à palavra dele. Lembre-se que lá no Antigo Testamento tinha 2 montes, o Ebal e o Gerizim. Num foi proferidas as bênçãos e no outro foi proferidas as maldições. E lá quando você vai ler, tem muito mais maldição do que bênção. Né? E as bênçãos começam assim: se atentamente você ouvir a voz do seu Deus, e em tudo você obedecer, então estas bênçãos te acompanharão. Mas lá no outro monte ele fala: mas se você desobedecer, vai acontecer isso. Então a justiça de Deus, quando ela é aplicada, nada mais é do que a consequência do erro da pessoa ou da nação,
do povo, do rei, enfim. Tá? E muitas vezes ela é manifesta ou é escrita ou traduzida como a sua ira. A ira nada mais é do que a manifestação da sua justiça. Não quer dizer que Deus deixou de nos amar, ou de amar. Né? Jesus, ele disse, Deus amou o mundo. Ele não amou só quem é santo. Ele não amou só aqueles que entregaram a vida para o Senhor Jesus. Ele amou o mundo. Mas ele tem que ser fiel e justo. A justiça dele está intimamente ligada com a sua fidelidade, que também é um atributo moral. Tá? Na realidade, se você virar a página para o 19, você vai ver o seguinte. A palavra castigo vem do latim castigare, palavra formada pela união de outras duas palavras, que é castum, significa casto, puro, e agere, que é agir. Assim sendo, castigare significa tornar puro. Tá? Então, o castigo de Deus, ou a sua ira, ou a sua justiça aplicada na pessoa, nada mais é do que a manifestação do amor de Deus na vida daquela pessoa, para que ela se converta, para que ela se volte a Deus, para que ela se arrependa. Porque tem gente que só assim para se arrepender, para se voltar. Só passando, né? Então, o castigo de Deus tem a finalidade de purificação e não de vingança. Tá? Ah, porque o sujeito errou, Deus está se vingando. Não. Se Deus está castigando a pessoa, é porque Ele ama, porque Ele quer que a pessoa enxergue o erro e a pessoa se volte. Por que Jesus, lá na parábola do filho pródigo, vamos entender lá, por que, vamos dizer assim, Deus, olha só, se a gente for analisar a parábola como um pouquinho mais a fundo, aquele jovem pegou o dinheiro, foi-se embora e gastou tudo de maneira errada. Diz que gastou o dinheiro dissolutamente. Gastou, né, com aquilo que não presta. Né? Aí acabou o dinheiro. Ele podia simplesmente arrumar um bom emprego e trabalhar, tocar a vida dele. Mas a parábola diz que ele foi trabalhar para cuidar de porcos. Por que esse foi o único emprego que ele conseguiu? Né? Porque se ele conseguisse um outro emprego melhor, ele não cairia em si, como Jesus disse. Você entendeu? Então, existem situações que Deus provoca na vida da pessoa que é para fazer ela cair em si e entender. Não vai, né? Se a coisa continuar, não, mas peraí, você vai lá trabalhar como alimentador de porco, né? Ainda mais para um judeu, né? Trabalhar com porco, que era tido um animal imundo, aquela coisa toda. Né? Então, nós temos que entender que aí o que acontece? Ele cai em si, se arrepende, pede perdão para Deus e vai lá procurar o pai dele para pedir perdão para o pai e poder voltar para casa. E é isso que Deus espera de qualquer pessoa, de todos nós, de qualquer um de nós, quando nós errarmos e passarmos por uma situação que entendermos não é uma aprovação, porque é um castigo. Aprovação é outra coisa. Né? A prova vem para sermos aprovados, sermos fortalecidos. O castigo é outra coisa. O castigo é para a gente se arrepender e voltar onde a gente estava antes. A prova é para nós evoluirmos. Amém? Lá em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 19, está escrito aqui na apostila, está escrito assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Portanto, seja zeloso e arrepende-te.
Entendeu? Você lê esse versículo, você vai entender. Existe um outro versículo, se você quiser anotar aí na sua apostila, que está lá em Hebreus. Esse é um texto bastante interessante. Ele explica a correção de Deus. Capítulo 12 de Hebreus, versículo de número... Vamos ler do 4 em diante. Tem chavinha. Todo mundo encontrou? Nós vamos ler Hebreus capítulo 12, do versículo 4 até o versículo 13. O livro de Hebreus, aí no Novo Testamento, ele faz uma divisão bastante interessante. Eu acredito que colocaram ele aí exatamente por isso. Eu já ensinei isso, acho que talvez não no Monte Carmelo. O livro de Hebreus, nós não temos a certeza absoluta do autor desse livro. Muitos consideram que foi o apóstolo Paulo que escreveu. É uma carta que foi escrita exatamente para esse povo, para os hebreus, né? E ele foi colocado aqui de uma maneira que não sei se proposital, eu acredito que sim, mas enfim. Se você for reparar, nós temos no Novo Testamento os evangelhos, os 4 evangelhos. Aí temos o livro de Atos dos Apóstolos, que é praticamente continuação do Evangelho dos Evangelhos. E depois nós começamos as cartas do apóstolo Paulo. Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, etc. E vem até Hebreus. Todas essas cartas que vão de Atos até Hebreus foram escritas por Paulo. Então tem carta lá que está escrito assim, Tito. Não foi Tito que escreveu, foi Paulo escrevendo para Tito. 1º e 2º Timóteo, não foi Timóteo que escreveu, foi Paulo escrevendo para Timóteo, essas 2 cartas. Mas quando chega em Hebreus, o que vem depois de Hebreus, por exemplo, você vai ter Tiago. É Paulo escrevendo para Tiago? Não, é uma carta de Tiago, foi Tiago quem escreveu. Tá? Aí nós vamos ter aí depois João, 1º, 2º, 3º João. É Paulo escrevendo para João? Não. É o apóstolo João, o último que morreu e o único que morreu de morte natural, que escreve. Ele escreveu o Evangelho de João, escreveu essas 3 epístolas e escreveu o Apocalipse. Tá? Aí vem Judas. Quem? Foi Judas que escreveu. Então, tudo que está antes de Hebreus é Paulo escrevendo para alguém, mesmo que tenha o nome de uma pessoa. Então, o remetente é Paulo e o destinatário ou é Timóteo, ou é Tito, ou é Filemon, né? E depois de Hebreus? Depois de Hebreus, o nome que está lá é de quem escreveu. Entenderam? Amém? Então, Hebreus faz essa separação, tá? Então, vamos ler aí. Hebreus capítulo 12, versículo 4 até o 13, diz assim: Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos, que diz: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo o que recebe por filho.
Olha só. Corrige a quem ama e açoita, dá chicotada, a todo que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Olha só, Deus ama e corrige, que ele considera como filho. Se ele não corrigir, misericórdia, porque já não é filho. O que ele está querendo dizer é o seguinte: você corrige o seu filho, você não vai ficar corrigindo o filho dos outros. Você vai arrumar até confusão, né? Deixa quieto. Não é meu filho, problema dele, né? Versículo 9. Além disso, tivemos nossos pais, segundo a carne, os quais nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Ele está querendo dizer, poxa vida, o seu pai te castigava, te corrigia, você, né, aceitava, ficava de boa. Agora, quando Deus faz isso, você vai reclamar, vai achar que é injustiça? Não, é a justiça de Deus sendo aplicada, porque Ele te ama e quer que você se arrependa. Aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, aqueles quem? Nossos pais carnais, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas ou seja, mais Deus, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Olha para que Deus nos corrige. Para que nós sejamos participantes da santidade de Deus. Tá? Isso aqui já mostra que a santidade é um atributo comunicável conosco. Tá? Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazeis veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Entenderam? Então, o castigo, a aplicação da justiça de Deus, é para isso que ele está dizendo aqui. Né? Para que a pessoa seja curada. Esse curado não é de uma enfermidade carnal, que até pode vir a acontecer, mas é para curar a alma, curar o espírito, sair do pecado, para que receba a santidade de Deus na sua vida. Amém? Olha como é importante nós entendermos essa questão. Porque às vezes você vai conversar com as pessoas, vai conversar com alguém, e as pessoas vêm com essa história, né? Ah, mas por que que Deus permite que aconteça a guerra? Por que que Deus permitiu que o avião caiu? Não é justo. Por que que Deus, né? Não. Deus, ele é justo e correto em todas as suas situações, e muita coisa acontece por causa dos erros das pessoas, né? Dos erros dos homens. Então, as pessoas provocam situações de erro. Outro dia eu estava vendo esse negócio de podcast aí, e um engenheiro aeronáutico, um engenheiro dessa parte de aviação, ele estava falando a respeito de um acidente de avião, que o piloto e o copiloto, relativamente jovens, pegaram um avião de passageiro grande. Só que esse avião não tinha ninguém dentro, eles tinham que levar o avião de uma cidade até outra, lá nos Estados Unidos. E como não tinha passageiro, eles começaram a brincar com o avião. Entendeu? Fazer umas manobras diferentes, não sei o quê, ttt. E o avião, ele começa a sinalizar. Olha, tem um problema, não faça isso, não sei o quê. Aí eles começaram a levar o avião até uma certa altitude, que não é uma altitude que você transporta passageiros. Mas o fabricante diz que
que você pode ir até aquela altitude. E eles foram até aquela altitude. Começou a soar um alarme. E eles continuaram. Tá. Vamos ver se aguenta mesmo. Pois é. Deu uma pane no motor. Depois deu pane no outro motor. Aí eles tentaram fazer uma manobra para recuperar o motor. Não conseguiram. O avião caiu. Deus não é bom, né? Será que alguém da família falou assim? Por que Deus permitiu? Ah, Deus não é bom, matou meu filho, matou meu marido. Não. As pessoas provocam situações. As pessoas provocam. Você pega o seu carro, sai aí feito doido, fazendo zigue-zague na avenida aí, na marginal. Acontece um acidente. Deus que não é bom? Você que foi imprudente. Você dirige numa velocidade acima do permitido, passa num farol vermelho, qualquer coisa, você provocou uma situação. Você vai sofrer as consequências daquilo. Né? Então nós temos que entender bem essa questão, tanto da justiça de Deus, que Deus é sempre totalmente justo, como quando acontecer um caso que for entendido como um castigo de Deus, não é vingança, não é para maltratar, não. É para trazer a pessoa de volta à presença de Deus. Eu sempre digo o seguinte, Deus ele não envergonha as pessoas assim. Por envergonhar, vou envergonhar essa pessoa, vou humilhar ela. Não. Quando Deus, a uma pessoa, um crente, vamos supor, né, um pastor, sei lá, alguém, está no pecado e está lá todo se achando bonzão, aí Deus vem e revela, mostra, primeiro que ele vai avisar. Ele sempre avisa. Ele alerta, seja na palavra, na profecia, ele vai alertar, olha, tem coisa errada, tal. A pessoa insiste, aí ele pega e vem, pá, mostra para todo mundo, tira a coberta, arranca a máscara. Ah, Deus me envergonhou, me envergonharam, É a manifestação do amor de Deus por aquela vida. Porque está dando a oportunidade dele se corrigir ainda aqui na terra. Porque quando Deus permite, Deus deixa. Vai, você tá achando que está certo? Vai. Até que o sujeito morre. Aí Jesus fala assim, agora você vai se entender comigo aqui. Aí não existe mais possibilidade de perdão. Essa história de purgatório, que você vai fazer não sei quantas missas, não sei quantas velas para perdoar o pecado do sujeito, não existe. Isso não é bíblico. Morreu, vai ter que dar conta. Entendeu? Morreu, não tem mais. Você pode receber o perdão até na hora da sua morte, como aconteceu com aquele criminoso na cruz do Calvário. Mas depois daquilo, depois que apagou, meu filho, que o espírito, a alma saiu do corpo, não tem mais o que fazer, não. Por isso que Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vai morrer. Amém? Então, por que Deus permite aquele cara nesse erro aí, fazendo aí não sei o quê, e é pastor da igreja, é um prostituto, é não sei o quê? Se Deus mostrar tudo antes para ele se arrepender, é porque está dando uma oportunidade, mas se não mostrar e deixar ele ir, até a hora da morte, aí de repente, aí o fulano morreu, não sei quem morreu, o outro lá morreu, né? E não se arrependeu, porque descobriram um monte de coisa e ele continuou. Né? Acidentes acontecem, né? Então, teve gente que morreu de acidente de moto aí, não sei se arrependeu ou não, mas enfim.
Não. Mas eu acho que ela já recebeu o castigo dela. Não, não creio, não. O Senhor conhece, né? Ele nos conhece, nós estamos salvos em Cristo Jesus. A gente de vez em quando faz umas besteiras aí, né? O limite é 100, a gente anda 120. Não é por causa disso que eu acredito que a gente vá para o inferno, não. Entendeu? Pois é, aí eu acredito que a misericórdia de Deus é maior do que isso aí. Quem somos nós para julgar? A gente tem que se manter ali, né? Tudo certo ali. Mas a gente erra, faz umas besteiras, acontece os acidentes, né? Acontece descuido, desleixo, desatenção, estresse, né? Pressa mesmo, né? Então, eu não gosto de dirigir, minha mulher que costuma dirigir, ou quem está comigo, às vezes está dirigindo e aí vem aqueles doidos e passa assim, fecha a gente, passa, faz, corta, né? Aí minha mulher às vezes, olha aí, eu falei, amor, vamos orar, porque vai saber o que está acontecendo. Às vezes ele está levando alguém doente dentro do carro, a mulher que vai ganhar nenê, ou ele está com dor de barriga. Vai saber o que está acontecendo, né? Vamos orar para ele chegar em paz. Né? Ele chega em paz. Ué, vai dizer que nenhum de nós nunca precisou correr por uma necessidade, né? Mas enfim, né? Quando você faz isso, você sabe os riscos que você está correndo. Né? Amém, amados? Deu para entender? Vamos aí, temos aí mais ou menos 15 minutos, um pouco mais. Vamos para o item 3, que fala do amor. Lá em 1 João capítulo 4, versículo 8, está escrito aqui, diz assim, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus não é que ele tem amor, ele é a fonte do amor, ele é puro amor. Na sua infinitude, como nós estudamos a semana passada, não tem como medir a quantidade de amor, porque é na sua plenitude, ele é a origem do amor. Então vamos lá. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, não é porque ele tem certa dose de amor ou certa quantidade de amor, mas sim porque ele é a essência pura do amor. O amor é a substância de sua natureza divina, olha só. O amor se origina nele e emana nele para todos. Ele é a fonte do amor. Sem ele não existiria amor. Tudo que Deus faz é feito com amor e por amor. Ele cria com amor, governa com amor, julga com amor, faz justiça com amor. Amém? O amor é doador. Aquele que ama mais dá do que recebe. O amor de Deus é tão grande e absoluto que ele não deu simplesmente o que ele tinha. Ele se deu a si mesmo a nós. Ele deu vida através do seu sopro. E depois, mesmo os mortos no pecado e distantes dele, e sem ao menos nos interessar por ele, o seu amor fez com que ele deixasse a sua glória e viesse morrer por nós, através do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Aquele que verdadeiramente segue os passos de Jesus Cristo e é templo do Espírito Santo, possui o amor de Deus em si. Este amor faz dele um doador. É claro que não seremos doadores plenos como o Senhor, pois doamos em parte. Parte de nossos bens, parte do nosso tempo, parte de nossas vidas, parte de nós mesmos. Mas, quando por amor ao Senhor e ao seu Evangelho, conseguirmos doar mais do que retermos, então estaremos um pouco mais perto da estatura de Cristo Jesus.
João 15:13 diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor. A Bíblia ainda diz que pode alguém morrer por um justo, mas morrer por um pecador? Difícil, né? A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange, nos deixa até constrangido, porque é até complicado entender esse amor tão grande, que fez com que ele suportasse tantas coisas e deixasse a sua glória lá no reino dos céus, para vir aqui passar por tudo que passou, por pessoas como nós, que pouco nos interessamos por ele boa parte de nossa vida. E mesmo depois de estar na igreja, muita gente ainda continua não se interessando por ele, porque se interessasse por ele, estariam aqui buscando aprender mais a respeito dele. Né? As pessoas que não se interessam muito pela palavra, por que não se interessam por Deus? Que a revelação de Deus está na palavra. Tá? Mas enfim. Nós temos uma pequena porção do amor de Deus nas nossas vidas. Mas Deus, ele está disposto a derramar muito mais desse amor sobre nós. Não para simplesmente nos sentirmos amados por Deus, mas principalmente para podermos emanar esse amor para o próximo. E é isso que é muito importante. Vamos entender uma coisa. Se Jesus, ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, e a vinda de Jesus nada mais é do que o Evangelho, se ele não tivesse vindo, o Evangelho não existia, o Evangelho significa boas novas, e Jesus veio trazer as boas novas do perdão e da salvação. E o que motivou isso? O amor. Então o Evangelho é puro amor. Amor manifestado de Deus através do seu Filho, que também nos amou. E a presença do Espírito Santo também foi enviada por amor para não nos deixarmos sós e para nos fortalecer e também fazer com que cheguemos até Cristo. O Evangelho é puro amor. Nós temos muitos textos que falam a respeito disso. Né? Eu quero ler com vocês aqui em Romanos, capítulo de número 5. Você pode marcar aí na sua apostila. Romanos 5:8, um versículo que nós temos que ter na nossa mente, que diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por pessoas santas, justas e corretas. Ele morreu por pessoas pecadoras, para que esses pecadores tivessem os seus pecados justificados através da cruz do Calvário, do seu sangue, fossem redimidos, santificados e purificados e pudessem entrar com ousadia no Santo dos Santos, na presença de Deus, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus Cristo. Tem um outro texto também bastante interessante que está lá em Isaías. Você pode marcar aí na sua Bíblia, na sua apostila. Isaías 49. Um texto também conhecido, 49:15, que você vai entender. Isaías 49:15. Ele diz assim: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Está querendo dizer, se é difícil uma mãe não amar o seu filho, ele diz, ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei. Ou seja, o meu amor é muito maior que o amor de uma mãe, de um pai, ou seja, do que for. É um amor diferenciado. Tá?
Um amor totalmente diferenciado. E o pior é que isso acontece, né? Você vê mães abandonando filhos na lata de lixo, jogando por aí. Quando a cidade de Jerusalém foi cercada pelos romanos, lá por volta do ano 70, e ninguém entrava nem saía da cidade e foi acabando a comida, conta a história que teve mães que mataram e se alimentaram dos seus próprios filhos. Pra vocês terem uma ideia que ponto que chegou. Mas Deus jamais faria isso. Por isso ele diz, ainda que a mãe, né, eu não me esquecerei de ti. Né? Tem um outro texto que nos ensina muito sobre o amor, quem dera nós o praticássemos, que está lá na carta que João escreve, na primeira carta, primeira epístola de João, no capítulo de número 4. Vamos ler isso aqui para finalizarmos. Semana que vem a gente continua. 1 João, capítulo 4. Não é o Evangelho de João, é a primeira epístola, lá na frente. Já perto de Apocalipse. Se abrir em Apocalipse e vir voltando, você vai encontrar Judas, depois você vai encontrar a terceira de João, segunda de João e primeira de João. Capítulo de número 4. Todos acharam? Versículo de número 7 em diante diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Olha só que tremendo isso aqui, gente. Se nós amarmos uns aos outros, Deus estará em nós. Se nós não amarmos, Deus não está. E em nós é aperfeiçoado o Senhor. Quanto mais você ama o próximo, sabe o que ele está querendo dizer? Em todo esse contexto, nós vamos continuar lendo, mas já para você entender. Quanto mais você amar o próximo, mais parecido com Deus você vai ser. Porque Ele é amor. Se você tiver amor em abundância, você vai ser mais parecido com Ele. Continuando. Nisto, versículo 13, nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, por ele nos ter dado do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Olha só. Se Deus é amor e nós começarmos a amar verdadeiramente uns aos outros, seremos tão parecidos com Deus aqui nesta terra, assim como Ele é no céu. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem viu, como poderá amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém? Então, meus filhos, essa história dentro da igreja, eu não gosto de fulano, eu não gosto de cicrano,
Não é bem isso que a palavra ensina. Você ama só a Deus? Você ama o próximo? Você só vai conseguir manifestar o seu amor por Deus a hora que você amar o seu próximo, porque foi por isso que ele enviou o Filho dele. O que ele está dizendo não sou eu. Se você não ama o seu próximo, você não tem Deus. O evangelho é fácil, né? Amém, meus filhos? Amemos-nos nós, pois, uns aos outros, para que sejamos mais parecidos com Jesus Cristo. Amém? Vamos agora ofertar para a manutenção da casa do Senhor, que inclusive o mês que vem, agora outubro, nós temos que pagar o aluguel. Aliás, não é nem outubro, né? É no final desse mês aqui, que a gente paga no começo de outubro. O aluguel teve um pequeno aumento, né? Ele foi de 3.300 para 3.403,50 centavos. Mais água e luz, etc. Então, é bem sabido que nós temos tido muita dificuldade em pagar o aluguel já nos últimos meses. Não temos, na realidade, não temos conseguido pagar, não temos conseguido zerar as contas aqui no Jardim das Palmas. Infelizmente, já há alguns meses, né? Mas estamos aí bancando, honrando o trabalho dos irmãos, das irmãs aqui nessa congregação, o empenho de vocês, né? E talvez se fosse outro ministério já teria mandado fechar as portas, mas nós estamos lutando de todas as maneiras possíveis para manter as portas abertas. Estamos vendo o trabalho de vocês, estamos vendo que mais almas têm se achegado, né? Chegou mais uma família, umas irmãs outras aí. Então, estamos aí lutando, né? Mas eu peço que vocês sejam fiéis nos vossos dízimos, nas ofertas, né? Para que a gente consiga passar esse período de sequidão aí. Eu tenho certeza que o Senhor vai honrar o trabalho de todos vocês e vamos conseguir manter, vamos conseguir pagar o aluguel e vão vir mais almas para se render ao Senhor Jesus e nos ajudar, né? Amém? Mas eu sou obrigado a comunicar, né? Bom, então, com alegria no coração, vamos ofertar. Você que recebeu, pague o seu dízimo, dê a sua oferta com alegria. Quinta-feira tem culto aqui a partir das 7h30. Sexta-feira está tendo oração ainda? Essa sexta-feira, quando tem, avisa, né? Porque às vezes não dá, às vezes estão trabalhando à noite, então não tem. Mas se tiver, vamos colocar no grupo. Sábado, 8 horas, né? Círculo de oração. À noite tem o congresso da mocidade lá na sede, a partir das 7 horas da noite, viu? No sábado teve lá no Monte Queima, né? A irmã Railce com aquela outra irmã que eu não lembro o nome foram lá. Deus abençoe vocês, muito obrigado pela presença, viu? Deus os abençoe. E domingo, 5 horas da tarde, aqui, Escola Bíblica Dominical. E às 6h30, o culto de celebração ao Senhor com a família. Vamos orar, e vamos orar também pelo nosso irmão, né? Evangelista Nailson, pela sua saúde, para que ele se restabeleça e possa estar no culto aqui quinta-feira. Amém, amados? Vamos nos colocar em pé, agradecendo a Deus.
Senhor nosso Deus e Pai, Pai de amor, graça e misericórdia, Deus justo e fiel, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que nos amou, sendo nós ainda pecadores. Na Tua presença pedimos o perdão pelas nossas falhas no santo nome do Senhor Jesus. E agradecemos ao Senhor por este ensino, por conhecermos um pouco melhor o Senhor e ver o quanto o Senhor nos amou e como o Senhor deseja participar conosco os seus atributos maravilhosos. Que através da presença do seu Santo Espírito possamos alcançar isso que o Senhor deseja de cada um e manifestar esse amor para com todos. O amor que recebemos possamos manifestar este amor para as outras pessoas, para o próximo, em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço também pelas ofertas, pelos dízimos, por todos que têm colaborado para a manutenção dessa obra. Que o Senhor venha multiplicar naquela medida transbordante que o Senhor nos promete. Que o Senhor repreenda toda a ação do maligno. Peço também que a tua mão esteja estendida sobre a vida do teu servo Nailson, repreendendo toda enfermidade, dando-lhe saúde. Que toda enfermidade saia do meio da sua família, da sua casa, de todos que estão aqui reunidos esta noite e de todos os nossos familiares, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que possamos voltar em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com toda a igreja, agora e sempre, e todos digam. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.